Esse som, ele ecoa através das florestas e da nossa imaginação. Nos faz pensar no líder solitário, no caçador implacável, no alfa que governa com presas de ferro. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem do lobo alfa, lobo dominante, como conhecemos, é um dos maiores mal-entendidos do reino animal? Prepare-se para conhecer a verdadeira história do lobo. Uma história não de dominação, mas de família, inteligência e um poder capaz de redesenhar paisagens inteiras. Esqueça a ideia de batalha constante por poder. Uma alcateia de lobos não é um grupo de rivais, mas uma grande família. No coração dela não temos um casal alfa, mas sim um casal reprodutor. O pai e a mãe. São eles que lideram, não pela força bruta, mas sim pela experiência. Os outros membros são seus filhos, de diferentes idades. Os mais velhos ajudam a cuidar dos mais novos, ajudando-os a caçar, a brincar e a sobreviver. É uma estrutura baseada em cooperação e cuidado mútuo. Cada lobo tem o seu papel e a sobrevivência da alcateia depende dessa união. Eles demonstram afeto, brincam e fortalecem os seus laços sociais o tempo todo. A famosa dominância que vemos é, na verdade, uma ordem natural da família, onde os pais guiam e ensinam seus filhos. Mas então, como essa família se mantém tão conectada? Através de uma das formas de comunicação mais complexas da natureza. O famoso uivo não é apenas um chamado para a lua, é um GPS social. E ele serve para reunir a matilha após uma caçada, para avisar alcateias vizinhas, essa terra é nossa, e simplesmente para fortalecer laços familiares, como uma canção cantada em coro. Mas essa conversa não para por aí. Cada movimento de cauda, posição de orelhas, o olhar, tudo transmite uma mensagem clara. Uma cauda erguida pode representar confiança, enquanto uma cauda entre as pernas, submissão. E há também, é claro, a linguagem invisível do cheiro, com um olfato 100 mil vezes mais potente que o nosso, por exemplo. Os lobos conseguem ler o ambiente como um livro aberto, identificando presa, perigos e as fronteiras marcadas do seu território com a urina. Como predadores de topo, a sua habilidade de caça é lendária. Trabalhando em perfeita sincronia, a alcateia testa suas presas, buscando um indivíduo mais fraco ou doente, o que ajuda a manter as populações de herbívoros saudáveis e fortes. Sua mordida tem uma esmagadora força de quase 700 quilos, mais que o dobro que a de um pastor alemão. Mas o impacto vai muito além da caça. Eles são o que chamamos de espécie-chave, verdadeiros engenheiros do ecossistema. O exemplo mais famoso é o Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Com a reintrodução dos lobos, a população de cervos diminuiu. Com menos cervos comendo a vegetação, as árvores e arbustos voltam a crescer. Isso estabilizou as margens dos rios, atraíram castores que criaram novas barragens e, por sua vez, criaram novos habitats para peixes, anfíbios e outros animais. Ao caçar, o lobo deu vida a uma nova paisagem. A vida de um lobo é um desafio constante. Eles nascem cegos e surdos, completamente dependentes da mãe e da alcateia, mas crescem para se tornar máquinas de sobrevivência. Um lobo pode viajar mais de 50 quilômetros em um único dia, em busca de alimento, enfrentando terrenos e climas extremos. O seu corpo é uma obra-prima da evolução. As patas grandes funcionam como sapatos de neve, e a pelagem dupla os isola do frio. Os seus sentidos aguçados captam o menor dos movimentos ou o cheiro mais atraente. Eles são a personificação da resiliência e da adaptação no mundo selvagem. Então, da próxima vez que você ouvir aquele uivo, não pense em um vilão de contos de fadas. Pense em uma família unida, um comunicador genial e em um guardião que equilibra e dá vida à natureza. O lobo não é um monstro a ser temido, mas sim um símbolo de espírito selvagem que o nosso planeta precisa desesperadamente proteger. Ele nos lembra que cada criatura, grande ou pequena, tem um papel vital na teia da vida. O que você achou mais interessante sobre a verdadeira vida dos lobos? Conta aqui pra gente nos comentários. E se você, assim como nós, é fascinado pelo reino animal, não se esquece de se inscrever, se ainda não é inscrito, e deixar aquele joinha.
Até a próxima. Tchau, tchau.